Pessoal, eu finalizei a leitura deste livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Foi um livro que eu confesso que eu tive alguma resistência em comprar ele, porque na minha cabeça eu tinha ele como um livro muito genérico. Antes mesmo de eu ler, eu já tinha uma, um pré-julgamento, digamos assim, sobre o livro, sobre a leitura. E devido eu ter ouvido vários testemunhos, né, depoimentos de pessoas que suas vidas foram transformadas depois de ter lido, né, Os Segredos da Mente Milionária, eu falei, olha, isso há eu acho que 2 anos, hein, que eu venho assim pensando em comprar o livro e falo, não, tem outras leituras mais importantes na minha cabeça, né? Então esse livro aí é para uma ocasião que eu tiver assim, sei lá, não tiver nenhuma prioridade. E aí recentemente eu peguei o livro. E aí eu li o livro, terminei a leitura. E por que que o livro ele é tão impactante na vida das pessoas? Porque esse livro, na minha opinião, ele é um livro introdutório. Eu achei ele muito introdutório, sabe? Referente ao assunto. Porém, ele fala algumas verdades de forma simples. Ele fala o básico, ele fala o óbvio. Então, se você não leu muito sobre o assunto, é um livro que vale a pena você sentar e ler. Porque ele vai tratar aqui, gente, das questões assim, olha, por exemplo, você tem um sistema ou um sistema de crença sobre o dinheiro ou sobre outros aspectos da vida, né? Como você pensa a respeito do dinheiro, de pessoas ricas, como que você se relaciona com o sucesso. Então, se você tem uma crença, ou se você tem esse padrão comportamental, essa mentalidade, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de falar que, por exemplo, que os ricos eles ficaram ricos de forma não tão legal, né? Roubando ou enganando, como que você vai se tornar um milionário sendo que você repudia aquela coisa? Como que você se torna uma coisa sendo que você repudia a coisa? Então ele vai tratar dessas questões. Calma aí, tem uma moto aqui, deixa a moto. Então, como que você vai tratar das questões que o seu sistema de crença referente ao dinheiro, à riqueza, à prosperidade? Você sair de uma mente de escassez para uma mente mais abundante. Segundo ponto, vou deixar só aqui alguns pontos, tá? Não vou falar a respeito do livro inteiro. Segundo ponto você não vai ficar rico, segundo ele, vendendo suas horas, né? Porém, entretanto, você pode ter um meio que ele vai falar aqui sobre renda passiva, renda ativa. Você pegar o dinheiro da renda ativa, que é você trabalhar vendendo suas horas, e você aplicar numa renda passiva, para você se multiplicar, para você construir riqueza e prosperidade. Por exemplo, você ganha lá 15 mil reais, você pegar aí 5 mil, né, e investir em uma renda passiva, onde você não precisa estar lá presencialmente trabalhando para que esse dinheiro se multiplique, para que esse dinheiro renda, né? Assim como eu faço, por exemplo, eu invisto em ações, né? Bolsa de valores, eu faço outros investimentos. Então eu pego o dinheiro da minha empresa e aí eu destino para outras fontes de renda. Aí você pode fazer o mesmo. Ele fala aqui também, por exemplo, a questão, não adianta você, não é a quantidade que você ganha, né? Não é a quantidade que você ganha, mas o que você gasta. Então são os princípios, assim, princípios básicos que você deveria já ter aprendido quando você tinha 16 anos, né? 15 anos. Você não pode gastar mais do que o que você ganha. Sabe? Você tem que poupar, você tem que investir. O patrimônio não é medido pelo que você ganha, o seu salário, mas sim o patrimônio líquido que ele fala. Então, patrimônio líquido, se você vendesse todo o seu patrimônio, quanto você teria, sabe? Então ele coloca já aqui, ele é bem intuitivo, por isso que faz tanto sucesso, né? Porque ele vai direto ao ponto, não fica com enrolação. Então, é um livro que fala as verdades que você precisa saber, que você precisa entender sobre essa questão de você ter uma mente milionária, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre uma mente abundante, de maneira simples, de maneira clara, de maneira direta, sem enrolação. Porém, tem outros, né, livros que fala de maneira mais profunda, dando exemplos, sabe? Então, ele fala de maneira simples e clara para qualquer leigo que nunca se relacionou com o assunto, é, que possa aprender, sabe? Então, você consegue tirar aqui muitos feedbacks que o dinheiro não é para trazer prazeres momentâneos, mas para que possa proporcionar para você liberdade financeira, sabe? Liberdade geográfica, né? Porque é triste você ver uma realidade de uma pessoa, um casal que vive brigando, sabe? É um ambiente pesado por conta do dinheiro, sabe? A energia do dinheiro naquela casa ali é negativa. Como ele retrata aqui também, ele fala aqui quando ele tinha quase se separou da esposa dele por conta das brigas, né? Por conta do dinheiro, porque ela tinha um padrão de crença a respeito do dinheiro, ele tinha outro. Então, assim, é, é uma leitura válida, sabe? Agora eu entendo porque as pessoas, assim, falaram bem do livro, né? Que esse livro mudou, tal, a maneira de pensar a respeito do dinheiro. Então, você não pode se tornar uma coisa se você repudia a coisa. Então, para você ter uma mente milionária,
para você conseguir riqueza, dinheiro, prosperidade, você tem que ser. Então eu tenho essa filosofia, né? É tudo que você manifesta é porque você é primeiro. Então primeiro é o ser, depois você é o ser, depois o ter. Então você precisa ser primeiro. Por exemplo, você precisa ser abundante, você precisa ser rico, você precisa ter amor. Aí você, por exemplo, você é um mendigo de amor, você fica esperando que as pessoas ofereçam amor para você, compaixão. Não, é você que tem que manifestar isso. Você é a fonte, sabe? Você é a luz. Então, primeiro é o ser, depois o ter. Então, para você materializar, primeiro você tem que ser. Então, como você pode ter se você não é ainda? Então, é o ser. Então, ele trata assim das duas questões assim legais, importantes, que você precisa assim saber de maneira simples. Por isso que fez o sucesso que ainda faz, né? Até hoje. Então, os segredos da mente milionária. Então, você tem que encontrar aí a sua galinha, né? De, de ovos de ouro. Então, é isso. Ele deixa aqui, ó. A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade, exatamente. O dinheiro é um potencializador, né? Um potencializador do seu propósito, da sua missão. O dinheiro tem que trazer essa liberdade para você. Então, gente, é um livro que eu vou dizer aqui para vocês que vale sim a pena. Eu demorei, tá? Eu tive uma certa resistência, porque, como eu falei no início do vídeo, né? Eu tinha aí outras leituras e o nosso tempo ele é valioso, né? A nossa moeda é mais valiosa, é o seu tempo. O tempo ele você tem um limite de tempo. Então, quando você acorda, o tempo começa a contar, né? Começa ali a contar. Então, você tem uma certa quantidade de dias e horas para você viver, para você existir. Então, você deve escolher muito bem aquilo que você vai ler, os ambientes que você vai frequentar, sabe? As pessoas que você vai se relacionar. Então, você tem que ter esse controle da sua vida, do seu tempo. Então, eu gostei do livro, tá? Eu achei que foi válida a leitura. E eu vou deixar aqui como indicação. E se você não segue o canal, siga o canal. Eu vou trazer mais feedbacks, insights de livros, o que eu estou lendo, para vocês também. Tá? Então, meu propósito aqui é auxiliar você que deseja realmente ter uma vida mais abundante, mais próspera. Eu vou trazer aqui alguns ensinamentos, alguns livros que eu tive que, melhor dizendo, o que eu tive que acessar como conhecimento para chegar onde eu cheguei. Tá? Então, o mesmo acesso que eu tive que ter, que acessar, que conquistar o conhecimento, os códigos que eu tive que decifrar, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então, inscreva-se no canal, compre o livro, deixa aqui como recomendação, tá? Pessoal, para finalizar, eu vou só ler aqui alguns tópicos que ele vai falar sobre. Ele diz o seguinte, olha, ou você controla o seu dinheiro, ou o dinheiro vai controlar você. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele vai controlar você. Então, o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem, tá vendo? Não é o que entra, é o que sai também, né? A sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Ele coloca aqui: o segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Tem muito carro aqui passando, então aproveitei esse tempo livre para trazer essa recomendação aqui para vocês. Os gastos excessivos têm pouco a ver com o que você está comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Ou seja, é um desejo que você tem de possuir para alimentar uma necessidade sua, né? Emocional. Então, gente, é um livro. Eu gostei, tá? Eu gostei. Eu vou dar nota 8. Minha nota é 8. Então, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Fui!